E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo de Pokémon Legends Arceus. Só que como a gente não teve nenhum novo rumor ou potencial vazamento, hoje eu tenho um vídeo um tanto quanto diferente pra vocês. Vocês estão ligados que eu tô muito hypado pra Legends Arceus e alguns devem saber que eu sou apaixonado também por Pokémon Shine. Então eu mal vejo a hora de fazer uma Shine Huntzinha nesse novo jogo. Por isso, hoje eu trago pra vocês uma brincadeira. Eu fiz alguns testes e tentei prever como serão as versões Shines dos novos Pokémon que já conhecemos justamente de Hisui. Então fica aí se você tá ansioso para saber como eu acho que seria, por exemplo, um Hisuian Growlithe Shine, um Hisuian Zoroark Shine, porque eu vou apresentar a minha visão para vocês. Só que antes, não esqueça de já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, além, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo, beleza? Em breve eu vou anunciar um sorteio de uma versão digital de Legends Arceus e só quem for inscrito aqui no Ligengar vai ficar sabendo. Então perca alguns segundinhos, arraste a sua tela para baixo, clique de graça nesse botão vermelho e seja um fantasma como nós, beleza? Além disso, compartilhe o vídeo com os amigos e assista ele até o final. Depois comenta aí e me diz qual desses shines foi o que você mais gostou. Mas agora sim, sem maiores enrolações, bora pro vídeo. Beleza, vamos começar pelo Hisuian Growlithe. Eu acho que esse é relativamente fácil da gente tentar prever. O Hisuian Growlithe tem basicamente a mesma paleta de cores, né, do Growlithe de canto. Esse laranja quase vermelho, essas faixas pretas, enfim, até o tom do corpo, dos pelos e da pele são bem parecidos. Então o que eu fiz basicamente foi pegar a artwork do Hisuian Growlithe e o sprite do Growlithe de canto Shine do Pokémon Home. E aí basicamente eu repeti esse processo nos outros Pokémon, fui coletando as cores do sprite e colocando na artwork desses novos Pokémon, dessas novas formas, beleza? Então começando aqui pelo Growlithe, basicamente eu troquei esse laranja bem forte por um laranja mais claro, quase amarelo na pele do Pokémon. E aí os pelos dele tem esse tom de creme na forma Shine, então eu também peguei esse tom, essa cor e coloquei no Hisuian Growlithe. A minha maior dúvida aqui foi sobre manter o padrão do Growlithe de canto Shine, que tem essa parte do focinho da boca na mesma cor dos pelos do peito no Hisuian Growlithe, porque eu acho que ficou um pouco estranho. Então eu fiz os dois testes, um onde as cores são iguais e na outra onde eu deixei essa parte aí da boca no tom original, na cor original, e particularmente eu gostei mais da segunda versão, se liga aí. Continuando com o Hisuian Voltorb, e aqui também a paleta de cores dessa nova forma é bem parecida com o Voltorb que a gente já conhece desde a primeira geração, tirando essa parte de baixo aí, né, que tem um tom mais amadeirado. Mas o que eu fiz foi repetir esse processo. Peguei o azul do Voltorb Shine, esse aqui é o sprite novamente do Pokémon Home, e taquei na artwork do Hisuian Voltorb. Já essa parte de baixo, eu optei por primeiro testar na cor original, só que eu acho que não ficou tão legal. Então depois eu fui por esse branco, esse prateado aí do Voltorb Shine de canto e joguei novamente aí no Hisuian Voltorb. Aí sim, acho que ficou uma versão Shine mais legal, bem fiel ao Voltorb Shine que a gente já conhece, só que claro, com os traços, com o design do Hisuian Voltorb, esses traços únicos que só ele tem. Acho que ficou lindo esse Shine, já tô muito ansioso pra conseguir ele. Bom, das Hisuian Forms, as que foram mais difíceis de fazer esse teste, de fazer essa brincadeira, com certeza são Hisuian Zoroark e Hisuian Zoroark. Por quê? Acredito que esses sejam os Pokémon que mais mudaram, principalmente em relação às paletas de cores das versões originais. E também em questão de design, né? Mas principalmente as cores do Hisuian Zoroark e do Hisuian Zoroark são totalmente diferentes do Zoroark e Zoroark que a gente já conhecia desde o Nova. Os originais são com cores escuras e esse aqui tem tons bem mais claros. Então eu comecei devagar. Eu primeiro mudei as pontinhas dos pelos, das orelhas, esses detalhes aí da sobrancelha, essa bola na altura dos olhos e também as pontas das patas do Hisuian Zoroark pro mesmo tom de azul que a gente encontra no Zoroark de Nova Shine, tá? E aí eu acho que já deu um tom bem interessante. No final eu também mudei os olhos, mas antes disso eu testei colocar esse tom de roxo que dá pra ver aí no pelo da altura do peito e também na parte interna da orelha, e esse marrom dos pelos do Zoroark de Shine de Nova no Hisuian Zoroark Shine, e eu acho que não funcionou, por isso eu tirei, e aí no final eu mudei as cores, né, dos olhos
de amarelo pra rosa, que é a cor do Zora Shine. E aí eu acho que esse aqui vai ser um Shine mais minimalista, digamos assim, que não muda tanto de cor, muda em alguns detalhes, mas não é aquela mudança gritante como a gente viu anteriormente. Já no Hisuian Zoroark, acho que deu pra brincar um pouco mais. Eu peguei esse roxo aí e botei em boa parte do cabelo dele, além de nos detalhes, assim como o Zoroark de Unova tem, nas unhas, né? Eu botei nas garras também do Hisuian Zoroark Shine esse roxo. Acho que ficou muito legal já partindo daí. Esse marrom dos pelos do Zoroark eu botei no Hisuian Zoroark Shine também, e aí aproveitei pra pintar algumas dessas manchas, ou desses orbes, ou desses cristais que tem espalhado aí pelo corpo do Hisuian Zoroark, nesse mesmo tom de roxo. Ah, eu botei também esse detalhe ao redor do olho, né, como se fosse uma maquiagem, também no tom de roxo, a parte interna da orelha também com tom de roxo, e a pontinha da orelha eu botei também em marrom. A questão é, muda o tom de cinza do corpo do Hisuian Zoroark, bota ele nesse cinza mais escuro, como a gente tá vendo no Zoroark Shine de Unova. Eu até tentei, mas eu acho que não ficou tão legal, então acho que aqui de novo a cor do corpo seria mantida na versão Shine, pelo menos nesses meus testes aqui, seguindo ou tentando ser fiel ao Shine dos Pokémon originais, eu acho que essa foi a melhor versão. O próximo é o Hisuian Braviary. Eu acho que esse foi muito divertido de fazer. Eu comecei errando essa parte aí do cabelo, né, digamos assim, do Hisuian Braviary. Eu colori no início de azul, sem me ligar que não era pra fazer isso, e aí depois eu até mudo, mas eu segui basicamente a mesma paleta de cores ali do Shine Braviary. Botei essa parte azul na parte externa das asas e no dorso e na cauda também, e eu acho que ficou bem legal. E esse marrom aí do corpo eu também alterei, botei esse marrom também nas garras do Braviary. E aí o azul na cabeça eu tirei dos cabelos e botei nessa parte da frente, nesses pelos da frente, que nesse Hisuian Braviary parece alguma chama meio psíquica, alguma coisa assim. E aí o resultado ficou bem fiel ao Braviary de Unova Shine. Não é dos meus Shines favoritos, mas eu acho que pra ficar mais legal deveria ser feito algo diferente, mas se for pra ser fiel, acho que seria mais ou menos isso, e aí não seria dos meus Shines favoritos não. Diferente, por exemplo, do Basculegion, eu acho que ele ficou muito legal nessa forma Shine aqui. Eu mudei o tom de verde do corpo dele, toda essa parte avermelhada eu botei mais alaranjada, seguindo o Basculin Shine também. Esse aqui, se eu não me engano, é o Red Stripe Shine, e aí essa parte das barbatanas, das nadadeiras, eu botei também num tom mais creme. Um detalhe que eu fiquei na dúvida foram algumas dessas bolas e desses círculos, dessas manchas que o Basculegion tem no corpo, porque o Basculin também tem essas manchas, são pintadas de preto, né? Um cinza bem escuro no Basculin, e no Basculegion eu troquei pra laranja num primeiro momento, e depois eu decidi colocar algumas nesse tom de cinza, e eu acho que ficou mais legal mesclando laranja com cinza. Mas de uma forma geral, eu achei bastante interessante essa forma Shine do Basculegion que a gente criou, ainda que não tenha mudado tanto assim, principalmente o verde, né? A parte vermelha mudando pra laranja, aí você ficou bastante legal. Mas eu sou bem suspeito pra falar, porque eu gostei muito do design do Basculegion, então eu acho bem difícil que eles errem a mão nessa versão Shine. Os dois últimos que eu tenho pra mostrar pra vocês são dois dos mais difíceis que eu fiz. O primeiro é o Weirder, e a dificuldade aqui, na minha opinião, foi porque ele já tem uma coloração muito diferente da do Stuntler, então eu não sei se combina exatamente, mas enfim, como eu tô fazendo um vídeo seguindo as cores do Shine original, eu decidi fazer isso. Então peguei o Stuntler Shine, que é todo verde, e botei esse verde no Weirder. Dá pra ver que tem alguns tons diferentes, né? A maior parte é verde. Eu podia ter botado um tom um pouquinho mais claro nos chifres, mas enfim, dava pra ter feito essa alteração. E algumas partes do pelo, né, tanto essa barba quanto a parte interna ali, a parte da barriga, esses pelos nas pontas das patas antes dos cascos e até da cauda, eu botei num tom de creme, que é justamente a cor da barriga do Stuntler Shine. A cauda do Stuntler Shine é verde, eu optei por colocar do Weirder mais creme para dar um contraste, e a sobrancelha nessa parte de cima dos olhos do Stuntler Shine também é verde. Eu optei por botar novamente esse creme no Weirder para dar um contraste, tá? E aí tem a parte das bolas dos chifres, do nariz e dos cascos nesse marrom quase vermelho, que eu particularmente acho interessante. Não é o Shine mais bonito, mas eu sou suspeito, eu gosto desse tom de verde, acho que fica legal, e acho que esse Weirder aqui ficou interessante, mas acredito que eles vão fazer algo totalmente diferente do Shine do Stuntler. Vamos ver quando isso for revelado, se a gente acerta alguns, beleza? E o último Shine é o Kleavor. Esse muito difícil de fazer, porque ele é totalmente diferente do Scyther, do Scizor, não tem a mesma tipagem, e eu acho que o verde talvez não combine tanto com ele. A primeira versão que eu fiz foi mesclando o Shine do Scyther e do Scizor.
Scizor. Então eu peguei aqueles detalhes em rosa ali que tem no corpo do Scyther e joguei no Kleavor. E aí depois eu peguei os dois tons de verde que o Scizor Shine tem, né? Um mais claro e um mais escuro, e distribuí pelo corpo do Kleavor, né? Dá pra ver que eu tentei ser o mais fiel possível. As garras eu botei em verde também, mas podia ter deixado em branco pra seguir um pouco mais o Scyther e o Scizor. Mas aí a parte do machado eu botei no verde mais escuro, a parte do corpo eu botei no verde mais claro. Essa parte das pedras, né? Tanto que sai da cabeça quanto das sobrancelhas e essa barba. Tem também essa ombreira aí, eu botei no tom de verde mais escuro. E o rosto eu fiz num verde mais claro. Eu podia ter tentado trocar os tons de verde para ver se funcionaria melhor, mas aí eu decidi fazer uma outra versão de Shine que fosse mais fiel à tipagem do Kleavor, né? Ele é um Pokémon de pedra, então eu decidi fazer com tons de cinza. Primeiro eu testei um marrom no corpo, acho que ficou com um pouco contraste, aí depois eu testei esse marrom mais claro, quase um laranja, né? Quase um amarelo. E aí eu acho que eu cheguei num Shine que pode ser mais interessante pro Kleavor, ainda que não tenha muito a ver com Scyther e Scizor, mas eu acho que o Kleavor não tem mesmo muito a ver com essa linha evolutiva ainda, que a gente saiba que ele evolua do Scyther, beleza? Mas enfim, esses foram os meus testes, esses foram os meus Shines. O que você faria diferente desses que eu criei, qual foi o seu favorito e o que você mudaria, beleza? Comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Conto sempre com a força de vocês. 10 dias pro lançamento de Legends Arceus, lembrando que na Austrália e no Japão sai sempre um dia antes, então provavelmente no dia 27 eu já começo a postar conteúdo fresquinho do lançamento de Legends Arceus. E eu espero vocês lá, beleza? Conto sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força e sempre, e até a próxima.